e 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte, numa boa, numa legal, aqui na Napa TV e também na TV Diversidade. O Momento do Esporte hoje está começando, olha, com muitas notícias, muitas informações, gols, e você vai curtir aqui a vitória do Flamengo em cima do Galo Carijó das Alterosas, 1-0, e a liderança isolada no Brasileirão 2025. Também o empate do Botafogo, o segundo empate em casa. Rapaz, o Botafogo empatou com o Corinthians e começou com o time misto. A derrota do Fluminense lá em São Paulo, para o São Paulo por 3-1. E o Vasco que empatou no Sul contra o Internacional em 1-1. O Vasco muito prejudicado pela arbitragem, no revolta de todos os vascaínos, os ilustres vascaínos, o Campeonato Brasileiro, os resultados dos jogos, a 17ª rodada e a classificação. Você vai curtir dentro de instantes, aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja. O Momento do Esporte está começando e olha, hoje nós temos muitas notícias para dar para você. Antes, porém, quero pedir que você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, assim, ali o sino de notificação, porque é muito importante para o nosso trabalho. O programa está crescendo, graças a Deus, você sabe, são 38 anos no ar e não seria de forma diferente. Eu quero levar as melhores informações para você que você não tem nas outras, hein? Aqui você fica bem informado com credibilidade. Quero mandar um meu abraço lá para a cidade do México, né? Puebla, o meu amigo Luiz Cláudio, que está levando hoje o Peralta para o CSKA da Rússia. O Peralta que veio para o Flamengo, né? Colombiano, Peralta, grande revelação do futebol colombiano, está sendo levado lá para a Rússia, né? Também para o meu amigo Valdo, grande empresário Valdo, todo mundo ligado aqui na Napa TV, na TV Diversidade, no programa Momento do Esporte. Dito isto, vamos começar o programa colocando já na telinha aqui da Napa TV, no Momento do Esporte, os resultados dos jogos da 17ª rodada. Já estão ali. O empate do Botafogo contra o Corinthians, 1-1, o empate do Mirassol contra o Vitória também, 1-1, resultado importante pro Vitória, hein? Jogar lá no Maião, uma parada. A vitória do Fortaleza, 3-1 em cima do Bragantino, segunda derrota do Bragantino, terceira. O empate do Sport em casa com o Santos estava perdendo de 2-0, com um jogador a menos, conseguiu reagir, empatou o jogo. O Palmeiras venceu o Grêmio por 1-0, né? 1-0 magro, mas que valeram os 3 pontos. O São Paulo meteu 3-1 no Fluminense, lá no Morumbi. O Ceará perdeu para o Cruzeiro, aliás, venceu o Cruzeiro, perdão. Poxa, o cearense, o que é isso? O Ceará foi a grande zebra da rodada, venceu o Cruzeiro lá no Mineirão, 2-1. O Internacional empatou com o Vasco, lá no Beira-Rio, um jogo polêmico. O Bahia meteu 3-0 no Juventude e o Flamengo venceu o Atlético Mineiro no Maracanã, 1-0, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Você vai curtir agora, sem mais delongas, a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O Flamengo é o líder, segue o líder, 36 pontos, Cruzeiro segundo, 34, terceiro, Palmeiras 32, quarto, Bahia 28, quinto, Bragantino 27, sexto, Botafogo 26, sétimo, Mirassol 25, oitavo, São Paulo 22, nono, Ceará 21, décimo, o Internacional também com 21. 11º, Corinthians com 21, 12º, Fluminense com 20, 13º, Atlético Mineiro com 20, 14º, Grêmio com 17, 15º, Vitória com 17, 16º, Vasco com 15, 17º, Santos também com 15, 18º, Fortaleza com 14, 19º, o Juventude com 11, e na lanterna, carregando a lanterninha na 20ª colocação, o Sport. Eu diria até que só um milagre vai fazer com que o Sport não seja rebaixado desse Campeonato Brasileiro. Dito isto, hora e meia de falarmos do clube do seu coração, é claro. Sabe quem? Do Botafogo, Clube da Estrela Solitária, o Botafogo do meu amigo Vomber, lá em Cordeirinho.
do prefeito de Maricá, do ex-prefeito de Maricá, o Fabiano Horta. Olha, não é brincadeira não, audiência total, os botafoguenses todos ligados aqui do Momento do Esporte. O Botafogo que mais uma vez empatou em casa, não pode empatar 2 vezes em casa. O empate em casa é ponto perdido, né? Mas não vou nem me alongar, porque quem vai falar tudo de Botafogo é ele, Marcos Salles. Vem de lá com o noticiário do Botafogo, Marquinho. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Grande abraço para você, para Tony De Lucas, para Eros Love e também para Dani Nascimento. O Botafogo recebeu o Corinthians na noite de sábado no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro e ficou no empate em 1-1. O Arthur Cabral fez o gol da equipe do Botafogo e o Memphis empatou para a equipe do Corinthians. O Botafogo fez um grande primeiro tempo, criou várias oportunidades, mas fez somente um gol. E no segundo tempo, com as mexidas do técnico Dorival Júnior, a equipe do Corinthians melhorou com a entrada do Yuri Alberto e também do Memphis e acabou equilibrando o jogo, criando oportunidades e empatou o jogo em 1-1. O técnico David Ancelotti da equipe do Botafogo ficou frustrado, já que o primeiro tempo do Botafogo foi muito bom. Agora no segundo tempo a equipe caiu de produção, perdeu a concentração que estava tendo no primeiro tempo e criou inúmeras oportunidades, mas acabou fazendo só um gol, deixou de fazer outros gols e com isso o Corinthians começou a gostar do jogo até que chegou ao empate. Poderia até ter virado, teve a oportunidade também de virar, mas 1-1 foi o resultado mais justo para o jogo e o David Ancelotti acabou ficando frustrado com os 2 pontos perdidos no estádio Newton Santos. O Botafogo agora recebe o Cruzeiro no próximo final de semana e o técnico vai trabalhar aí a semana para tentar recuperar os 2 pontos perdidos na noite de sábado contra o Corinthians. Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, pelas informações do Botafogo. Olha, o Botafogo, meus amigos, começou o jogo, eu pensei que seria uma goleada. Você já vai ver aí o gol do Botafogo, uma jogada criada pelo lado direito, com o Matheus Ponte, que foi o titular na lateral direito. Segundo tempo entrou o Vitinho. Olha aí a jogada lá pelo lado direito, meteu na área e o Arthur Cabral foi lá, né? Meio que abaixado, fez o gol, 1-0. Eu falei, pô, vai ser goleada. Vai ser goleada, logo no início. Né? O Botafogo criou realmente no primeiro tempo muitas oportunidades, né? Poderia ter feito 2, 3 ou 4, né? Aliás, vem acontecendo isso nos jogos do Botafogo. O Botafogo cria oportunidades, chega no segundo tempo, cai de produção, não sei o que está acontecendo, alguém tem que explicar, né? Uma coisa é certa, o técnico, o David Ancelotti, ele já colocou de cara esse garoto aí, que segundo informações é a joia do futebol colombiano, que foi contratado aí por uma fortuna, o Barreira. Mas no segundo tempo, né, ele poupou alguns jogadores, no segundo tempo teve que colocar, né, a tropa de choque. Infelizmente não deu resultado. E o Corinthians também no segundo tempo, o Dorival Júnior colocou o time principal, né? Voltaram aí alguns jogadores importantes que entraram no segundo tempo, principalmente o grande Yuri Alberto, que é a estrela do time, né? Eles falam que é o Depay, mas para mim a estrela não é o Memphis. O Memphis faz gols, mas a estrela mesmo é o Yuri, né? Quando ele está no time, muda tudo. E aí, né, o Memphis Depay fez o gol de empate e acabou o Botafogo perdendo 2 pontinhos preciosos que poderia somar bem, né? O time que vai falar agora sobre essa derrota é o técnico do Botafogo, o David Ancelotti. Fala, David. Sim, você já ha feito, acho que é muito fácil avaliar o jogo de hoje. Primeiro, a primeira parte, primeira meia hora, muito boa. Jogamos um bom futebol. Acho que também gastamos muita energia e não sacamos o resultado que acho que merecíamos, porque o volume de jogo ha sido muito. Temos que fazer mais goles com o volume de jogo que hemos feito. E a segunda foi mais difícil. Eles, os cambios deles aportaram muita energia e tivemos que defender mais, mas não foi suficiente. Acho que o resultado é o resultado correto. David, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Vou tentar começar com um copo meio cheio. Queria que você identificasse
sobretudo no primeiro tempo, características do Ancelotti Way que o Botafogo apresentou hoje? O que você vislumbra para a equipe, que você consegue identificar na equipe de hoje e o que mais te preocupa no Botafogo, principalmente por esse segundo tempo? Muito obrigado. Gostei da primeira parte. Temos que jogar assim, porque jogamos com um bom ritmo de jogo, criamos boas combinações nas costas, nos corredores laterais, que é... Daí a presença do técnico David Ancelotti, ele vai estar arrumando o time, né? Estão chegando alguns reforços. O John Teste está trazendo jogadores importantes, o Danilo vai estrear também, jogadoraço, né? Jogadores importantes que vão entrar no time. Ele teve ousadia, já colocou esse menino aí, e essa joia, e aos poucos ele está tentando aí a formação ideal, né? Agora, uma coisa é certa, eu repito, não pode perder ponto em casa. Perder ponto em casa realmente complica na hora. O Botafogo é o 6º colocado, com 26 pontos. Está bem ali, tá perto ali do G4, né? Muitas águas vão rolar, ainda temos muitos jogos, né? Vai estar acabando o primeiro turno. Foi a 17ª rodada, tem mais 2 para acabar o primeiro turno. Então, vamos aguardar aí que o Botafogo consiga bons resultados nos próximos jogos. O time jogou com o John no gol, o Matheus Pontes, que foi dada a oportunidade, depois do segundo tempo entrou o Vitinho, o Caio Fernandes e o Alexandre Barbosa. Não estou gostando dessa zaga do Botafogo, né? Esse Caio Fernandes é um bom jogador, cara. O Caio Pantaleão. E o Alex Telles, depois o Cuiabano, o Nilton, o Alain, o Montoyo e o Barreira, né? O Barreira entrou. O Natan, o Santiago Rodrigues, depois o Arthur e o Joaquim Cabral. Você sabe que o Gregor era o mais jogador do Botafogo, o Marlon Freitas não jogou porque era suspenso pelo 3º cartão, fez falta, capitão, né? Capitão fez falta. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. O Fluminense que... Eu não sei o que está acontecendo com o Fluminense, sinceramente. Se você souber, liga pra cá, passa pra gente, porque tá difícil, né? O Fluminense foi um grande nome, cara. O Fluminense foi um grande nome no Mundial de Clubes, né? Foi lá e perdeu pro São Paulo a 4ª derrota, não é possível uma coisa dessa. Você tá vendo aí já as imagens aqui da Napa TV, a jogada do Luciano lá pelo lado direito, em cima da linha, cruzou, e o Arboleda deu um cabeçaço, né? Como diria os equatorianos. Aí, ó, segundo gol, esse menino aí jogou um bolão, esse Marco Antônio. Dominou o meio de campo do São Paulo. Jogou na área e o Ferreira, saco. O jogo ainda ficou paralisado, se era impedimento, se não era. E olha, pela primeira vez eu vi, hein, a mesma linha ali, cara, coladinho. Aí, o Samuel Xavier fez o 2-1, uma chapada, olha lá, golaço, né? Samuel Xavier que tinha entrado no lugar do Guga. Mas, quando todos pensavam que estava tudo certo, aliás, o São Paulo já tinha perdido um pênalti. O Fábio tinha defendido. Um contra-ataque rápido, né? Jogada de almanaque, meteu no buraco a defesa do Fluminense em linha e aconteceu aí, o Tapia fez o 3º gol, fechando o caixão. O Fluminense mais uma derrota, né? Infelizmente, o Renato está sempre dando as desculpas e tal, que está procurando a formação ideal, né? Mas não sei o que vai acontecer, né? Eu não sei até quando a torcida do Fluminense vai ter paciência. A torcida do Fluminense é uma torcida que cobra bastante, né? Inclusive nos jogos do Maracanã tem comparecido em massa, né? Vamos ver as explicações do Renato Gaúcho. Bom, a gente tem que se colocar na balança sempre ver o que é melhor. Você colocar basicamente quase sempre os mesmos jogadores em campo e estourar os jogadores. Eu sempre falo para vocês que eu tenho um grupo e tem que dar oportunidades para todo mundo. Até porque eu preciso sempre de uma equipe relativamente mais descansada do que da última partida. É um risco que se tem em mudar, mas lá no Mundial praticamente a gente estava fazendo a mesma coisa e estava todo mundo sendo elogiado, tanto o esquema quanto os jogadores que estavam jogando. Eu sei que a gente precisa melhorar, continuar trabalhando. Há 2, 3 semanas atrás estava tudo maravilhoso, são os mesmos jogadores, mesma comissão técnica, mesma diretoria. Então agora tem que ter muita calma nessa hora aqui, não adianta achar que está tudo errado. Não está tudo errado. E a gente precisa melhorar? Sim, sem dúvida alguma. A gente vai continuar trabalhando. E nunca esquecendo também, que eu falei que está todo mundo
Todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes. E o Fluminense não teve um dia de folga sequer, teve um dia na volta. Então, Aí então o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, tentando explicar, realmente a situação está complicada. Ele começou o jogo com 2 centroavantes, né? Promoveu a volta do John Kennedy como titular ao lado do Everaldo e fechou ali com 3 zagueiros, mas infelizmente não deu resultado, né? Não deu resultado, o Fluminense jogando com 3 zagueiros e pensou que ia conseguir abafar, mas deu muito espaço para o São Paulo. O São Paulo do Crespo aí, o Crespo está fazendo um trabalho espetacular, terceira vitória do São Paulo, acabou perdendo o jogo. Perdeu, olha, poderia ter sido mais, porque o São Paulo perdeu inclusive um pênalti, né? Vamos ver se com mais tempo. A gente tem que levar em consideração que o Fluminense chegou depois dos outros, né? Deu férias para os jogadores, deu descanso para os jogadores, fez uma campanha espetacular lá nos Estados Unidos e agora está pagando o preço, né? Ele começou o jogo com o Fábio no gol, o Guga, o Thiago Silva, o Freitas e o Manuel, os 3 zagueiros, né? Martinelli, o Limo, o Canoba, o Everaldo, né? Aquela turma de sempre. Lá colocou o menino saindo muito pelo lado esquerdo ali. E no segundo tempo, Martinelli, Lima, Canoba, Everaldo e o John Kennedy. No segundo tempo entraram o Soteldo, o Samuel Xavier, Serra, Hércules, Ganso, Bernardo, todo mundo. O time deu uma arrumada, mas infelizmente não foi o suficiente para conseguir trazer um bom resultado, né? Quando estava 2-1, a gente pensou até que o Fluminense ia empatar, deu uma arrumada ali e tal, o time começou a sair, mas saiu em bloco. Aí deixou aquele buraco, o terceiro gol do São Paulo, né? Então vamos ver se nos próximos jogos a casa vai ser arrumada para que o Fluminense consiga voltar a jogar, voltar a ganhar, porque o torcedor tricolor tá realmente, não sei até que ponto vai ter paciência não, né? Repetindo, o Fluminense é o 12º colocado com 20 pontos do Campeonato Brasileiro. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do machão da gama, o gigante da colina, do Vasco, meus amigos, que realmente passou por sufoco lá do Sul. Vasco, olha, para mim, na minha opinião, foi a segunda melhor partida do Vasco no Campeonato Brasileiro. Primeiro foi aquela com o São Paulo que venceu por 3-1. Finalmente, o torcedor vascaíno viu o Vasco, que gostaria de ver, e viu nesse jogo contra o Internacional. Pelo tempo, o time arrumado, a casa bem arrumada, os contra-ataques saíram, né? Toque de bola, uma coisa linda. E no segundo tempo, obviamente, e não poderia ser de forma diferente, o Internacional jogando em casa ia partir para cima, né? E partiu, teve muitas oportunidades. O Léo Jardim foi um grande nome e também foi a figura do jogo, né? Mas não vou me alongar muito do Vasco, não, porque quem sabe tudo de Vasco, que acompanha tudo o Vasco, fica lá, nem o sol cobre melhor o Vasco do que ele. Marcos Salles, vem de lá, Marcos Salles. Volto agora, Napoleão, para falar sobre o Vasco da Gama, que ontem, no final da tarde para a noite, estava vencendo a equipe do Internacional até os 38 do segundo tempo, quando, né, uma atrapalhada do técnico Fernando Diniz e também do goleiro, o Léo Jardim, acabou fazendo com que o Vasco ficasse com um jogador a menos, já que Léo Jardim acabou sendo expulso, né, porque o Vasco vencia por 1-0, o Piton, né, sentiu um problema na panturrilha da perna, foi substituído pelo Vitor Luiz. Só que o Diniz vacilou, né, e tentou colocar o Garré em campo, só que o Garré não estava pronto ainda para poder entrar em campo. Ele pediu para que o Léo Jardim caísse, né, e o Léo Jardim caiu lá, ficou simulando, estava sentindo uma dor na região lombar. O árbitro da partida foi lá, pediu para que ele se levantasse, porque ele estava vendo que era uma cera que ele estava fazendo, e ele se recusou a levantar. Como ele já tinha recebido cartão amarelo anteriormente, também por cera, acabou recebendo o segundo amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. O Vasco ficou com um jogador a menos e o time do Internacional foi para cima e conseguiu um empate, né, fazendo com que o Vasco deixasse de captar aí 2 pontos importantes, né? Então eu coloco essa perda desses 2 pontos na conta do Fernando Diniz e também do Léo Jardim, apesar do árbitro também ter sido rigoroso demais, porque todo goleiro faz isso e nem todo árbitro age como ele agiu. Apesar que de tudo ele não está errado não, mas tem que fazer também para os outros, né? Então vamos ver como é que vai ser daqui para frente. O Vasco agora pensa na Copa do Brasil, jogo contra o CSA, e no próximo final de semana vai enfrentar um palco formiga, como você costuma dizer, vai enfrentar a equipe do Mirassol.
Obrigado, Marcos Salles, pelas informações. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu estou nisso há muito tempo, estou há mais de 45 anos, vou fazer 50 anos nessa brincadeirinha aqui, entre rádio, televisão, jornal. E pela primeira vez eu tive a oportunidade de ver um ato da partida, o senhor Flávio Rodrigues de Souza, expulsar um goleiro no chão. Né? O goleiro do Vasco estava no chão. Aí você vai perguntar para mim, você acha que a expulsão foi certa ou não? Cara, é o seguinte, a gente tem a defesa, a gente fica assim, sabe, sem saber, na verdade, o que falar. Por quê? Os goleiros, eles fazem muita cera. Muita cera. Não é só o Léo, todos os goleiros fazem cera. E a FIFA já criou essa punição aí de escanteio e tal. Segundo eu fui informado, inclusive liguei para o meu amigo Arnaldo Davi César Coelho, que me explicou que aí os caras falam, pô, ele não é médico para saber se o goleiro tá ou não doente, mas ele tinha avisado pro goleiro. Tu tá fazendo cera, eu vou te expulsar, tal, já sabe. E o Léo Jardim não ligou pro azar, continuou lá caído, né? E ele expulsou o Léo Jardim no chão. No chão. Brincadeira, né? Aí o que acontece? Vasco prejudicado, Vasco poderia ter voltado de lá com a vitória, né? O Fernando Diniz teve que tirar um jogador para colocar um goleiro. O Vasco ficou com um jogador a menos e o resultado poderia ser outro, né? Massacre do Internacional, jogadas, 3 bolas nas traves e, sabe, antes o Léo Jardim fazendo milagres, o goleiro que entrou frio e acabou que o Internacional achou um empate aí, só Deus sabe como, né? Esse jogo poderia ter sido 1-0 pro Vasco, mas vida que segue. Vamos então curtir. O capitão Bernetti vai falar revoltado com a atuação do árbitro. Fala aí, Bernetti. O juiz perjudicou a gente, eu gostaria que você falem também, porque sempre fala a gente. Cara, é inacreditável a aconteceu. Amonestou al goleiro e depois tirou cartão vermelho. Acontece com todos os goleiros, em todo o mundo. Mas o que fez ele com a gente hoje, pô, a gente foi roubado hoje. Cara, decidiu o jogo, a expulsão dele decidiu o jogo, é uma loucura. Eu quero que vocês falem, porque senão falha a gente e salimos prejudicados, a torcida. Cara, se enoja com a gente e trabalhamos pra caralho. Pô, inacreditável o que aconteceu hoje. Inacreditável. Eu gostaria que vocês falem, uma loucura. Foi um roubo, caralho. A gente já cansada disso. Contra Grêmio, pênalti, essa Januário não cobra. Agora expulsa o goleiro. Inacreditável, gente. Inacreditável. Gostaria que falem você um pouco, porque o que aconteceu hoje, cara, não tem palavra para explicar o que aconteceu. Revolta total do Bernetti. Realmente, não poderia ser de forma diferente. Não só o Bernetti, não. Todo mundo. Todos os vascaínos estão revoltados, né? Uns falam que o árbitro errou. Outros falam que simplesmente ele cumpriu a regra. Mas olha, o que eu vejo de goleiro fazer cera aí o tempo todo, o Campeonato Brasileiro todo, né? Não acontece nada. Aí, porque tá lá no campo do Internacional, né? A torcida, a pressão da torcida, ele vai e expulsa o goleiro, né? Lamentavelmente, eu lamento profundamente. É a vida que segue, né? O time jogou com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton. Aliás, impecável a zaga do Vasco. Maravilha, uma nota 10. Né? Hugo Moura, Tietê, Duro Moreira e o Ryan, olha, o David fez um partidaço. Saiu morto de cansado, fez uma partida maravilhosa. O Nuno também, o time todo do Vasco. Né? Todos os jogadores cumpriram ali, jogaram, dignificaram a camisa do Vasco. Segundo tempo, por força do que tinha que fazer, o Fernando Diniz acabou colocando os 5 jogadores que ele tinha direito de fazer as substituições e acabou sendo prejudicado, porque teve que forçar a entrada do goleiro, tirou um atacante para botar o goleiro. Né? Saindo do Vasco, vamos falar do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que, 1-0 do Atlético Mineiro, um jogo escamado, um jogo difícil. O Atlético veio fechadinho, esquema tático do Cuca realmente maravilhoso. Você já está vendo aí o gol da vitória do Flamengo, a jogada ensaiada. O Luiz Araújo meteu lá no segundo andar, o Léo Ortiz deu um cabeçaço. O Everson, o goleiro do Atlético Mineiro, que vinha fazendo defesas sensacionais, acabou que essa aí realmente não dava, nem o melhor goleiro do mundo ia conseguir defender esse jogo, esse cabeçaço.
Agora, uma coisa é certa, né? O Flamengo tem criado algumas coisas, mas não tem concluído a gol. Não sei o que está acontecendo. Já 3 jogos que o Flamengo ganha com gols na zaga. É verdade que são jogadas ensaiadas, né? O Rodrigo, o Caio Rodrigo, ex-atacante, ex-defesa do Flamengo, perdão, ex-defensor do Flamengo, ele ensaia muito essas jogadas, né? Então, isso aí não saiu por acaso, não. Isso aí vem acontecendo nos jogos. Quando o ataque não está conseguindo fazer gol, essas jogadas aí, falta ali perto da área, né? Eles treinam exaustivamente esse tipo de jogada, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, não foi um gol por acaso, não. 3 pontos que valeram, 1-0 magro, 3 pontos, né? O Atlético ainda teve uma oportunidade de ouro, né? Quando estava 0-0, o Rony perdeu um gol que até Papai do Céu duvida, cara. Uma falha, né? Confusão ali na zaga, o Rossi falhou, ele sozinho com o gol escancarado, o Varela tirou lá de dentro praticamente, né? Salvou, é como se fosse um gol, né? O Varela salvou o Flamengo. E no segundo tempo, eu estava preocupado, sinceramente, com as condições físicas do Vinha. O Vinha que entrou lá contra o Bragantino, já faltando 20 minutos para acabar. Pô, fiquei preocupado pra caramba. Mas, felizmente eu digo, para a nação rubro-negra, ele conseguiu ficar até quase que o finalzinho, né? Finalzinho, aí o Felipe Luiz botou o Cleiton ali, formando 3 zagueiros, né? Com a saída do Léo Pereira pelo lado esquerdo, e consolidou, porque no finalzinho, faltando 5 minutos, o Atlético veio com tudo para tentar o empate, que seria realmente um negócio muito desagradável, né? Os 3 pontos foram super importantes para o Flamengo, porque valeram a liderança do campeonato e com um jogo a menos, né? Vamos curtir então agora a coletiva do Felipe Luiz explicando mais essa vitória do Flamengo no Maracanã. Fala aí, Felipe Luiz. Damos a importância que ela merece, né? Porque jogos bloqueados muitas vezes são desbloqueados na bola parada, e acreditamos que a chegada do Rodrigo Caio junto com toda a comissão tenha com certeza influenciado muito nessa potência, né? E agora os próprios jogadores acreditam e estão se sentindo poderosos outra vez na bola parada, e isso é importante, que eles gostem, que eles sintam o gosto por isso e que vejam sempre que resolve jogos. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Nesse primeiro contato que você já teve com o Royal e com o Saul, você já tem mais ou menos uma projeção de quando eles vão estar à disposição? E rapidinho sobre o Saul, qual posição que você imagina que ele encaixe melhor no time? Mais pela direita, pela esquerda, centralizado? Bom, falei com os dois. O Saul está sem jogar desde maio, se não me engano, mas vinha treinando, né? Não vinha treinando com a equipe, vinha treinando sem bola, no caso, só condicionando. Então ele está condicionado, mas ainda precisa de mais tempo, mais treinos, e o Emerson vinha fazendo a pré-temporada junto com a equipe, né? Então pode ser que a gente possa contar com ele aí um pouco antes, mas eu acredito que sejam os dois rápido, porque estão muito em forma, são jovens. Daí então a coletiva do Felipe Luiz. Claro que a gente não vai poder colocar tudo, foram muitas perguntas que fizeram, inclusive sobre De La Cruz, sobre os novos contratados. Ele respondeu tudo com a mesma tranquilidade, sabe? O Felipe Luiz é um gentleman, né? Ele atende com muita fidalguia à imprensa. Bom, o time jogou com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Matias Vinha, depois o Cleiton. O meio de campo com Alan, depois o Emerson Araújo, o Jorginho e o Arrasca, depois o Alaciano, Bruno Henrique, o Pedro, depois o Juninho, e o Plata, depois o Luiz Araújo. Para fechar o noticiário do Flamengo, o Flamengo vai fazer mais 2 jogos contra o Atlético Mineiro, são jogos pela Copa do Brasil, quinta-feira no Maracanã, depois vai jogar lá na MRV, na Arena MRV, né? E está muito bem obrigado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo que ontem, inclusive, apresentou os 2 reforços, né? O Emerson Royal e o Saul Higgs estavam lá no banco, e hoje, ou no mais tardar amanhã, está recebendo um reforço de peso, que é o Samuel Lino. Em relação
ao Carrascal, as coisas estão meio emboladas, mas tudo indica que ele vai vir para o Flamengo. Então o Flamengo aí, né, reforçando o elenco, porque são 3 competições importantes e o Flamengo quer tentar aí fazer a tríplice coroa. Nós estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Para você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É muito importante você se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, né? Você, onde quer que você esteja, do Oiapoque ao Chuí. Quarta-feira estamos de volta aqui falando tudo sobre a Copa do Brasil, sobre o Campeonato Brasileiro, tudo que acontece de esporte no Brasil e no mundo. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Napa TV, TV Diversidade, o início de uma grande amizade. Tchau!